ano, mas hoje que é dia do último culto GC, eu quero lembrar qual é a sua visão. E eu quero falar, mais pontualmente sobre 2 pontos da visão. Então, se você abrir a sua página lá do Instagram, você vai ter na caixinha do GC a missão, a visão. E eu vou me deter aqui na visão para o que a gente vai falar. Tudo bem? Você está comigo? Então, qual que é a visão GC? Gerar, através de pequenos grupos. Cadê os grupos, gente? Conexões entre jovens, verbo da vida sede, porque essa é a nossa visão local, amém? Promovendo um ambiente de harmonia, perfeita unidade e consciência de conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Você pode falar comigo essa visão? Gerar através de pequenos grupos. Fala, eu faço parte desse grupo. Sou eu quem gero. Olha lá, gente, gera o quê? Conexões entre jovens, verbo da vida. E fala comigo, sou eu quem promovo um ambiente de harmonia, perfeita unidade e consciência de conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Não é isso que a gente estava cantando, que a gente sabe que foi pago um alto preço, não é? E é por isso que hoje a gente decide viver em unidade como para cumprir o propósito do Senhor para esse tempo e fazer a visão dele acontecer para nós. E eu quero falar um pouquinho com você a respeito de conexões, que faz parte dessa visão. O porquê é que a gente tem os pequenos grupos? A gente tem para gerar conexão. A gente tem o pequeno grupo, gente, para quê? Para gerar relacionamento. Quando a gente fala de conexão, a gente está falando de relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento, nós estamos falando a respeito daquilo que importa para Deus. E para Deus, o que importa são pessoas. E à medida que nós aprendemos a caminhar juntos como igreja, como departamento, gente, Deus ele se interessa que a gente viva bem, que a gente tenha boas conexões e que a gente desfrute de bons relacionamentos. Você acredita nisso? E sabe, gente, o amor de Deus, ele é mesmo um modelo pelo qual nós vamos nos guiar, pelo qual nós vamos gerar os nossos relacionamentos. Ele é um motivo pelo qual nós vamos construir as conexões aqui dentro nesse lugar. O amor de Deus, ele vai ser um modelo, gente, pelo qual nós vamos construir boas amizades. Porque quando a gente fala de conexão, a gente não está falando só de uma parceria ministerial, mas conexão vai além. Conexão fala mais para você nesse sentido de amizade? Fala com você um pouco mais sobre a profundidade do relacionamento. É isso que o grupo, ele proporciona para mim e para você. E sabe, gente, o amor de Deus, ele é um modelo que nos mostra a maneira como nós devemos ter amizades espirituais, porque Jesus, a palavra diz lá em João 15, vou ler do versículo 12. A palavra diz assim, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida em favor dos seus amigos. E aí ele fala, olha, vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. E eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz do seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Uau! Eu tenho chamado vocês de amigos, se vocês fazem o que eu vos mando. E ele diz, olha, vocês precisam ir e fazer discípulos.
Vocês precisam ir se conectar com pessoas, vocês precisam fazer Jesus conhecido. E sabe, isso não pode ser só em palavras, isso não pode ser só pregando em cima de um púlpito, mas as pessoas precisam se conectar e receber desse Jesus através da sua vida, de uma forma mais pessoal, com um pouco mais de intimidade. Porque às vezes na igreja, aqui no culto rápido, a gente não consegue estabelecer conexão. Mas no grupo a gente consegue. É ou não é, gente? Sabe, o grupo, ele é um lugar onde a gente vai desenvolver mesmo, como eu falei, amizades espirituais. E Deus, ele tem interesse que a gente desenvolva, porque Ele quer que a gente tenha um modelo correto de amigos. Sabe, o mundo ele vai falar para a gente que é bom ser amigo de alguém que te ofereça alguma coisa, de alguém que tenha um status, mas no reino de Deus não é assim. Você sabia que Deus tem interesse que você se conecte com as pessoas certas, para caminhar com as pessoas certas, que vão te levar para o propósito e o lugar que Deus tem para a sua vida? Sabe, Deus deseja que você se conecte às pessoas certas, para que elas possam ser uma bênção para você nessa estação que se chama hoje. E para que você também possa transbordar através dos dons e talentos e tudo aquilo que o Senhor depositou no seu coração, na vida de outras pessoas. Porque muitas vezes, gente, por estarmos no lugar errado, nós deixamos de desfrutar dos benefícios que Deus tem para nós. Porque muitas vezes Ele está usando e Ele precisaria usar pessoas para nos alcançar em áreas específicas da nossa vida. Porque Deus, Ele pode sim, através da sua palavra, né, nos orientar, nos trazer instrução. A gente pode ter muitas experiências mesmo com o Senhor. Mas sabe, gente, nós precisamos de pessoas no nosso caminho. Nós precisamos de pessoas que vão estar lá, afiando a gente, amigos de Deus, que vão estar nos ajudando a crescer nessa caminhada do crescimento espiritual. Sabe, ninguém cresce sozinho, gente. Nós precisamos de liderança, sabe? Nós precisamos de pessoas que estão acima de nós, mas sabia que nós precisamos de pessoas que andam de mãos dadas conosco? Às vezes a gente tem uma ilusão, né? Às vezes até por imaturidade, gente. Eu queria estar com o meu líder, eu queria o tempo inteiro ter acesso a ele. Eu queria estar na casa dele, eu queria receber essa instrução direto dele. Sabe? E muitas vezes a gente nessa ânsia deixa de receber das pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado. E foram colocadas por Ele mesmo para nos favorecer. Gente, é uma bênção ter líder, é uma bênção ser alcançado por Ele. Mas sabe, é uma bênção também ter amizades espirituais que são pares para caminhar com você na sua vida. Sabe, você precisa estabelecer conexões para caminhar com pessoas que estão vivendo as mesmas coisas que você. Que vão poder dividir com você essas coisas do dia a dia e da caminhada. Nem sempre um só vai conseguir te alcançar de cima para baixo. Mas existe tantas pessoas que o Senhor tem colocado ao seu lado, te conectado, para te ajudar na caminhada, para te trazer leveza, para tornar os seus dias mais divertidos, gente. Para fazer com que o seu propósito se cumpra, sabe? Fazer as coisas de Deus é coisa séria mesmo. A gente tem que estar comprometido, mas precisa ser bom. E ter amigos de Deus torna a caminhada mais fácil. Deixa as coisas mais felizes, gente. Ajuda a gente a alcançar o propósito. Amigos de Deus, eles vão falar pra gente: você está voando, cara, volta aqui, ó. Vem aqui, não é assim. Ou, no dia que você não está muito bem, ele vai falar: levanta, cara, eu estou com você. Eu sei o que Deus disse aquele dia, você vai chegar. Eu estou com você, eu não abro. Nós precisamos de pessoas que caminham conosco, gente, que são pares nossas. E que vão ser mesmo voz de Deus para nos auxiliar na caminhada. E no grupo de conexão isso é possível.
Esse é um dos objetivos que a gente tem, caminhar em unidade, desenvolver amizades espirituais, amém? Então, à medida que a gente está ali para discipular, a gente está também para receber da parte do Senhor, e a gente precisa estar muito atento a isso. Por quê? Porque são oportunidades de partir do pão, da gente compartilhar a palavra de uma maneira muito mais específica, em que o nosso coração mesmo, ele vai estar mais aberto para receber uma correção, uma instrução, uma direção de uma maneira muito mais específica mesmo, com muito mais sensibilidade da parte do Senhor para nós. E esse modelo a gente pode ver em Jesus mesmo, não é? Jesus, ele pregava para a multidão, tinha muitos, mas Jesus, ele escolheu 12. Eram aqueles que ele poderia influenciar de perto. Eram aqueles que estavam mais perto dele para caminhar. As conexões que ele pôde fazer para afetar, impactar e influenciar diretamente essas pessoas, que seriam seus discípulos, mas que seriam também os multiplicadores daquilo que ele tinha para transmitir. Porque aquilo que ele poderia tratar com os discípulos, gente, de uma forma muito mais pessoal, ele não conseguia quando ele estava com a multidão. Ele não ia conseguir tratar de uma forma muito mais relacional quando ele precisava falar com a massa. Mas com aquele grupo que ele tinha conexão, gente, transformação chegava primeiro neles. E a partir da vida deles mudada, eles passavam a ser os multiplicadores daquilo que Jesus tinha para passar. Então, no ambiente de conexão, a gente tem também um ambiente de transformação. Um ambiente em que a gente é moldado, em que não é só a palavra que é pregada, mas a gente, nos nossos relacionamentos, somos afiados. O nosso caráter também é moldado. A gente passa a ter uma disciplina diferente. É ou não é verdade, gente? A gente tem um compromisso com o nosso grupo. E isso faz com que a gente tenha uma outra forma, né? Enxergue o crescimento de uma outra maneira também. Então, é interessante ver que, seguindo o exemplo de Jesus, a gente também pode olhar e espelhar como que a gente vai desejar as amizades que a gente quer para a nossa vida. E a gente consegue discernir em Jesus, né, e a maneira como ele se relacionava com os seus discípulos, traços de uma amizade, de um relacionamento que era autêntico, que era verdadeiro. Um relacionamento, gente, que era generoso, porque Jesus servia a eles o tempo inteiro. Nessa conexão havia serviço. Eles serviam Jesus, mas Jesus servia a eles também. E isso gerava o quê, gente? Crescimento. Conexão gera amadurecimento. Amigos de Deus, eles nos ajudam a crescer. E é por isso que a gente tem esse modelo, porque a gente segue o exemplo de Jesus. Então, esse é o nosso serviço, essa é a nossa visão, está lá, ó, perfeita unidade e consciência de conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. O grupo de conexão, ele é um serviço a Deus, mas ele é um serviço às pessoas também. E sabe, eu acho que eu poderia falar assim, ele é um favor que a gente faz para a gente mesmo. Uma oportunidade que a gente dá para que o Senhor possa nos moldar e trabalhar de maneira diferenciada na nossa vida. É ou não é verdade, gente? Sabe, Martin Luther King, ele fala assim, todos podem ser grandes, porque todos podem servir. E Jesus deixou o exemplo, o maior é aquele que serve. Ele poderia ter sido descompromissado, e só pregado e alcançado as multidões já teria sido tremendamente poderoso, mas ele decidiu se conectar com 12. Ele decidiu ser um agente de transformação, um modelo para mostrar para mim e para você como ter bons amigos, como ser bom influenciador,
como ser aquele que vai transmitir e ajudar pessoas a crescerem espiritualmente, pregando a palavra, mas ajudando elas a crescerem também, em comportamento, né, no amadurecimento do serviço cristão. Sabe, gente, conectar pessoas é um serviço de amor, um serviço ao Senhor. E é preciso, né, para isso mesmo, gerar intimidade, gerar comunhão proposital. É por isso que a gente tem encontros marcados, é por isso que tem datas específicas. Nossa, é só para cumprir uma agenda? Não, é porque quando a gente tem essa disciplina, automaticamente esse compromisso, ele vai gerando mais afinidade. Ele vai gerando mais intimidade. E eu vou falar para você, se você fizer uma análise, traz ou não traz facilitação para a gente também? Não só para funcionar como departamento, como igreja, mas para a nossa vida. Se você puder olhar quem você era e por causa do GC, o quanto que você, gente, se desenvolveu. O quanto que você rompeu em áreas da sua vida por causa desse serviço. Você consegue pensar nisso? Você consegue perceber esse desenvolvimento por causa do grupo de conexão? Então, ele nos dá a oportunidade, não só para pregarmos a palavra, mas para que eu e você cresçamos e sejamos um exemplo, não é? Na nossa vida, como cartas vivas de quem é Jesus e como fazê-lo conhecido. Amém. Ele é uma ferramenta poderosa para a nossa vida. E eu falei um pouquinho sobre conexões, e a outra palavra que eu queria falar um pouco sobre a nossa visão do GC é que fala que gera conexão entre os jovens e promove um ambiente. Eu gosto muito dessa palavra, sabe, gente? Porque um lugar, ele pode ser só um lugar, mas um lugar com um ambiente diferenciado é outra coisa. É ou não é verdade? Você concorda comigo? Que lugar é diferente de ambiente? E sabe, essa ferramenta do GC, ela promove um ambiente de harmonia. E tem uma frase bem interessante, que é do Henry Nouwen. Ele diz assim: a comunidade cristã é um lugar onde mantemos viva a chama da esperança entre nós e a levamos a sério para que possa crescer e se tornar ainda mais forte em nós. Então, esse ambiente de comunidade cristã, esse viver juntos, gente, é um lugar onde nós mantemos viva a nossa esperança. E levamos a sério, nós fazemos isso com compromisso mesmo, para que nós possamos crescer e para que essa esperança, essa nossa missão, ela se torne ainda mais forte em nós. Então, nesse ambiente, gente, nós zelamos pela nossa visão, nós fazemos acontecer a nossa missão, sabe? E esse ambiente, ele vai nos fortalecendo. Ele mesmo vai trazendo as respostas, as ferramentas que a gente precisa para cumprir aquilo que o Senhor tem confiado a nós. E me fez lembrar mesmo o início da igreja lá em Atos. Lá em Atos 2, 46, 47, a Bíblia diz assim, ó: diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, enquanto eles estavam nesse ambiente de unidade, enquanto eles estavam nesse ambiente de conexão, enquanto eles estavam nesse ambiente de partir o pão, gente, Deus mesmo ia acrescentando as coisas e acrescentando as pessoas. Agora, olha aqui, havia um ambiente, havia um lugar, eles perseveravam unânimes. Então, os nossos encontros, gente, fala de perseverança, fala sobre a gente se manter unido. É o famoso, tô junto.
Mas eu não estou junto só uma vez, não. Eu estou junto do começo, mas eu vou até o fim nesse GC. Eu estou junto até eu ver todos aqueles que o Senhor vai acrescentando no nosso caminho. Eu estou junto até a gente ver o fruto do nosso penoso trabalho. Perseverando unânime. É nesse ambiente. E sabe, gente, nós precisamos, entender que ambientes são importantes. E é muito bom falar sobre isso, porque tecnologia, ela é uma bênção, é ou não é, gente? Ela encurta o caminho para muita coisa, tem o seu propósito, faz com que a palavra chegue em lugares ou a pessoas que talvez eu e você não poderíamos alcançar, mas sabe, ela tem o seu lugar. E a tecnologia, nem de longe, ela consegue ocupar ambientes. Aliás, ela não gera ambientes. E nós precisamos intencionalmente perseverarmos unânimes, nos reunindo, considerando a importância, gente, de estarmos juntos. Por quê? Porque existe algo que Deus pode fazer individualmente na nossa vida, mas existe algo que Ele vai realizar mesmo quando a gente estiver em conjunto. Existe algo que vai ser derramado na comunhão dos santos. Existe algo da parte de Deus, de poderoso, que vem derramado dele sobre nós, que vem através da unção coletiva. E a gente só recebe se a gente estiver junto. Só recebe e só prova disso quem está nesse lugar, quem está desfrutando desse objetivo, quem está fazendo essa visão acontecer. Isso é verdade, porque olha só, gente, lá em Atos 2, antes do que a gente leu aqui, nos versículos 1 a 4, a Bíblia diz que ao se cumprir o dia de Pentecostes, e eu gosto disso, ela fala, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam juntos, eles estavam reunidos, e porque eles estavam ali, quem estava ali pôde provar daquele, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Agora, gente, só recebeu quem estava lá. Então a gente precisa ficar muito atento quando a Bíblia diz, não é? Se eles começaram falando desse, se a igreja começou nesse modelo e funciona, esse negócio de conexão dá certo. Esse negócio de caminhar junto é visão de Deus, de perseverar unânime, de estar junto no mesmo lugar para que você possa receber algo da parte do Senhor. Gente, ainda está valendo. Existem coisas, como eu falei, que você pode ser alcançado assistindo esse culto depois, ou uma ministração. Mas é diferente quando você está no ambiente. Porque, de fato, a presença de Deus, gente, ela é um ambiente que nós geramos na nossa vida. Aquilo que nós vamos receber da parte de Deus não tem a ver com o prédio, não tem necessariamente a ver com a casa que você se reúne, mas tem a ver com o ambiente que a gente gera a cada reunião. E existem algumas coisas específicas que Deus tem para compartilhar com a gente como departamento, nessa visão do grupo, sabe? Que só recebe quem está junto. Só recebe quem está trabalhando nessa visão. Quem está caminhando em unidade, porque é na unidade que o Senhor ordena a sua bênção. E não adianta a gente mudar a fórmula, era assim lá no começo, a palavra está escrita para a gente continuar seguindo assim, e é assim que funciona. Amém? Então só recebe mesmo quem está nesse lugar. É por isso que a Bíblia diz, eu sei que aqui tem um contexto também de igreja, quando a gente fala em se congregar, mas eu quero trazer para a nossa realidade dos grupos, né? Lá em Hebreus 10, 25, a Bíblia diz que a gente não deve se deixar de se congregar. E é interessante, né, que a Bíblia ela é mais atualizada e mais atual que o jornal mais atual que o jornal de amanhã, porque fala assim, olha, não se deixe de congregar como é costume de alguns.
Então não é de hoje que algumas pessoas deixaram de considerar a importância de se estar no ambiente correto. Então ela fala, olha, não deixe de congregar como é o costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações. Ele está falando, pelo contrário, encorajem uns aos outros. Fiquem juntos, porque nesse ambiente, um pode encorajar, um pode motivar, um tem salmo, o outro tem hino, é nesse ambiente que vocês compartilham do dom que Deus depositou na vida de cada um de vocês, afinal de contas é para isso que vocês existem. Porque o dom, gente, para nós, não tem fim para nós mesmos, mas para ser derramado e alcançar a vida de outras pessoas. Você está comigo? E aí ele termina falando, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. A gente não estava cantando isso aí? Ei, Maranata, está mais perto do que nunca. Então a gente precisa mesmo estar no ambiente correto, com as associações certas, fazendo conexões divinas, tendo encontros divinos, cumprindo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão, perseverando, unânime, gente, porque o dia se aproxima. Amém? E é necessário que eu e você, a gente compartilhe o dom que Deus tem depositado dentro de cada um de nós. Não fica só para mim, não pode ficar escondido aqui no banco quando eu venho para o culto da minha igreja. Eu preciso derramar os dons, os talentos, a habilidade, eu preciso fazer muito mais para o Senhor, para as pessoas que estão à minha volta. Afinal de contas, Ele conta comigo para servi-lo, servindo quem, gente? As pessoas. Mas nossa, dá trabalho, gente. Não é tudo que vale muito, custa muito. Fazer GC dá trabalho, fazer GC cansa, mas gente, ministério é trabalho. Amém? E eu gosto muito quando a Ju fala algo aqui, né? Ela fala, olha, quando a gente cansa, o que a gente faz? Descansa e começa de novo. Agora a gente não desiste, a gente continua perseverando unânime, juntos, cumprindo a visão. E a Maria Teresa de Calcutá, ela fala algo bem interessante. Ela fala assim, não pense que o amor, para ser genuíno, ele precisa ser extraordinário. O que precisamos é amar sem nos cansarmos. Às vezes, eu e você, a gente vem aqui para a igreja, não é? E a gente fica olhando a atuação e o líder e aquele que tem um talento tão visível, o que prega, né? Mas e eu, sabe? O seu amor, querido, ele não precisa ser tão extraordinário. Mas você precisa colocar ele em atuação e não deixar ele se cansar, ao ponto de você estar sempre derramando do seu dom e daquilo que Deus confiou a você em outras pessoas. Amém. Vai ser extraordinário se você for consistente em compartilhar aquilo que o Senhor já derramou no seu coração. Não é? A Bíblia já diz isso lá em Gálatas 6, de 9 a 10. Fala o quê? E não nos cansemos de fazer o quê, gente? O bem. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Fala comigo. Se não desanimar, haverá colheita. Ei, não se canse de fazer o bem. Não se canse de perseverar nas mesmas coisas, de falar as mesmas coisas, de frequentar os mesmos ambientes. Gente, falar as mesmas coisas, viver com essas pessoas, é salvação para a minha e para a sua vida. Amém? A gente não pode enjoar rápido das coisas só porque a gente acaba se acostumando com elas. De vez em quando a gente tem que dar uma sacudida e falar, opa, esse ambiente que eu estou não é comum. Parece só que é mais uma agenda porque eu tenho que cumprir, mas não, eu preciso considerar isso como uma nova reunião, uma nova oportunidade daquilo que Deus tem para compartilhar comigo e daquilo que Ele espera que eu derrame na vida de outras pessoas também, sem que eu me canse, amém? E quando eu estava pensando sobre não desanimar, eu me lembrei de Davi, sabe, gente? Porque
Davi, a gente tem um relato grande, né, na Bíblia, desde que ele foi encontrado, né, por Deus ali, pelo profeta Samuel, e ele manteve algo no coração que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala sobre perseverar unânime, sobre a gente considerar as conexões que Deus coloca na nossa vida, sobre a gente considerar os ambientes que a gente precisa estar e que são ambientes que Deus promove para o nosso próprio crescimento, fala sobre a intenção do coração de Davi. E existem duas passagens, uma no início e uma mais na frente, quando ele era rei, que a Bíblia fala exatamente sobre a intenção do coração de Davi e mostra que ele tinha o desejo de agradar ao Senhor, que o Senhor já olhava para o coração de Davi antes que ele fosse escolhido, mas quando ele já era rei, ele ainda tinha a mesma inteireza de coração. Ele não desanimou, ele não mudou na atitude do coração. Lá em 1 Samuel 16:7, a Bíblia diz: porém o Senhor disse a Samuel, quando eu estava lá escolhendo os filhos de Jessé, e o Senhor diz assim ao profeta Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E aí depois, lá em 1 Crônicas 17:1, a Bíblia diz que Davi ele já estava lá no seu palácio como rei. E aí ele chama Natã, ele vai falar para o profeta Natã. Ele diz assim, a Bíblia diz assim: quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã, e ele disse: veja, profeta, eu moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora, numa simples tenda. Ele estava falando do coração dele aqui para o profeta. Como posso eu morar num palácio? Ele estava mostrando a intenção do coração dele. Como posso eu morar num palácio e a arca do Senhor está lá numa simples tenda? Sabe, gente, não foi Davi que construiu o templo, mas a Bíblia deixa claro que ele tinha uma intenção no coração. Nem todos vão fazer grandes coisas. Essa é uma outra frase de Teresa de Calcutá. Ela fala, nem todos nós podemos fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com grande amor. Pode ser que aquilo que o Senhor confiou na sua mão, a sua parte, você olha e você fala: puxa, nem parece que é tão grande, nem parece que a missão que Deus tem para mim, a visão é tão grande como aquele Deus deu para o João, como deu para o Alex. Mas sabe, querido, Deus, Ele repartiu uma medida para cada um de nós, e o que Ele espera de mim e de você é que a gente haja com fidelidade. Podemos fazer pequenas coisas com grande amor. Podemos fazer aquilo que o Senhor tem confiado a nós com inteireza de coração, sem nos cansarmos, mas com o nosso coração, queridos, bem intencionado com o Senhor, no início, mas indo até o fim. Sem desanimarmos, e a Bíblia diz que se nós não nos cansarmos de fazer o bem, vai chegar agora, aqui em dezembro, não é? A gente vai estar celebrando e enxergando a recompensa e a colheita que o Senhor tem na nossa vida. Sabe, você pode olhar para trás e olhar os benefícios do Senhor nesse ano sobre você. Você consegue enxergar, por causa da sua fidelidade, do seu coração envolvido, o Senhor cuidando de você? Às vezes a gente fica esperando algo tão grande, não é? E sabe, a gente tem que desejar mesmo algumas coisas grandes, e a gente precisa mesmo pensar grande, ver grande, não é? Aquilo que Deus tem. Mas nós precisamos, queridos, enxergar os benefícios do Senhor
em cada detalhe na nossa vida, como recompensa, como cuidado que Ele tem por a gente estar cuidando das coisas dEle, por a gente não ter desanimado no meio do caminho. Ei, você está vivinho e chegou até aqui. E sabe, o ano ainda não acabou, tem muito mais. Não se canse, não desista, não desfaleça, mas continue fazendo aquilo que Deus tem para você e foi confiado nessa visão. Amém? Você está comigo? Sabe, a gente já vai acabar e eu quero mesmo falar de novo. Seja fiel nesse lugar de crescimento. Seja fiel nesse lugar que o Senhor plantou você. Seja fiel a essa visão do grupo de conexão, de crescimento. Sabe, Deus se importa com pessoas. E uma vez que a gente fala Deus se importa com pessoas, sabe, Deus se importa com você. Ele te chama de amigo. Ele quer mesmo crescer nesse relacionamento com você, mas sabe, Ele quer te acrescentar pessoas, conexões divinas, pessoas que vão caminhar junto com você para cumprir o propósito dEle para a sua vida. Então, seja fiel e acredite, o Senhor que vê o coração, como a gente leu, é aquele que te recompensa. Você não precisa ficar tão preocupado, procurando, que alguém te veja. Fala, nossa, Dada, mas poxa, minha atuação nem é tanto aqui, mas é lá no grupo. Às vezes, o Alex Apoli passa de vez em quando, nem sabe talvez o que eu faço aí, não se preocupa. Você não precisa ficar procurando o reconhecimento e o olhar só deles. Ei, Deus te vê. E Ele mesmo é fiel para te recompensar naquilo que Ele tem confiado nesse tempo e no trabalho do grupo de conexão também. Amém, gente? Sabe, a gente tem que deixar de lado a pequeneza, muitas vezes, de querer só ser visto pelos homens, quando a gente tem aquele que nos recompensa, porque vê o nosso coração. Amém? E eu sei que quando vai chegando no final do ano, a gente começa a pensar nesse tipo de coisa. A gente começa a pensar no saldo de 2024. E muitas vezes a gente fica com os nossos olhos naquilo que a gente não alcançou. Mas eu quero nessa noite que você pare um pouco para meditar e coloque os seus olhos naquilo que você já alcançou do Senhor. Naquilo que talvez você não alcançou, mas o seu serviço, aquilo que você fez, a sua fidelidade, nos ambientes que o Senhor te colocou, promoveu na vida de pessoas. Quantas pessoas foram alcançadas por causa do seu sim? Quantas pessoas foram alcançadas porque você não desistiu, não desfaleceu, mas perseverou unânime? Quantas pessoas estão aqui porque você foi o elo para promover a perfeita unidade da visão? E reconhecer que você chegou aqui porque você não desistiu da visão que o Senhor confiou para você. Amém? Você pode ficar de pé? Você recebeu alguma coisa nessa noite? Glória a Deus. Eu quero orar com você. O ano não acabou, né, gente? Ainda tem tanta coisa que o Senhor pode fazer. E eu sei que vai chegando assim, nossa, amanhã já é dezembro, Dada. Parece que tem coisas ainda que estão tão longe de acontecer. Mas sabe, gente, Deus é especialista em fazer coisas num dia como qualquer outro. Num dia de repente. Ele não se esquece do seu trabalho para Ele. Não foi vão. Nenhum dos dias, nenhum dos encontros, não foi vão você ter perseverado em fazer acontecer a visão que Ele tem para a sua vida. Amém? Deus se importa com pessoas, isso quer dizer que Ele se importa com você também. À medida que você faz aquilo que Ele tem confiado a você, que é alcançar, discipular, trazer pessoas para perto, Ele mesmo tem colocado pessoas para cuidar de você. Amém? Você crê nisso? Eu posso orar?
Pai, muito obrigada por essa noite. Eu te agradeço, meu Deus, por essa visão. Eu te agradeço, Senhor, pela vida do João, da Suane, do Alex, da Poli. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor mesmo é fiel e é poderoso para cumprir cada uma das promessas que o Senhor tem feito, Senhor, para esse departamento, para cada pessoa que está aqui e tem sido fiel a você. Nós te agradecemos, Pai, porque podemos confiar na sua bondade, podemos confiar no seu caráter, podemos confiar no seu poder, Senhor. O Senhor é tão bom, poderoso e é muito maior do que os nossos pensamentos, muito maior do que as nossas intenções, muito maior do que a gente imagina. E é aquele que faz infinitamente mais. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pelo Senhor surpreendendo, Pai, cada um dos meus irmãos que estão aqui. Aquilo que tem desejado o coração deles, aquilo que eles ainda estão esperando, Senhor, para acontecer em 2024. O Senhor chegando de maneira surpreendente, o Senhor chegando de maneira, Pai, tão pessoal, tão íntima, Pai, e alcançando as necessidades e concedendo os desejos do coração. Em nome de Jesus, eu oro por isso, eu oro por essa visão se alargando, aumentando, crescendo aqui na nossa igreja, em outras esferas também, Senhor, e a gente alcançando uma multidão de jovens, de adolescentes, para o louvor da sua glória, Pai, que a gente não perca a visão do ID, do amor às pessoas e daquilo que importa para o seu coração, que são pessoas, meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por isso, e eu te agradeço. Se você crê, você pode dizer amém? Eita glória, gente, tem alguém aqui nessa noite, a gente estava falando sobre conexão, sobre pessoas, mas sabe, nosso primeiro relacionamento, nosso primeiro sim, né, falei sobre Jesus nos chamar amigos, sabe, é ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida, não tem Ele ainda como um amigo e deseja ter isso a partir de hoje, estabelecer esse relacionamento que é o principal, o primeiro para nós. Se tiver alguém, você pode levantar a sua mão. Fala aí para alguém que está do seu lado. Você já conhece Jesus? Já deu sim para Ele? Se não deu, é hoje. Tem alguém perto de você que ainda não conhece Jesus? Eita glória, pode vir aqui. Tem esse casal maravilhoso para receber você. Tá dizendo sim, cara, para a melhor conexão da sua vida. Eu não sei que amigos ou relacionamentos